pessoal. Estamos aqui, então, com o professor Arthur, nesse momento do evento aqui. Com certeza, eu já fiz uma breve apresentação do professor Arthur para vocês. Uma satisfação muito grande tê-lo aqui no nosso evento. Nós estamos com essa palestra, né? Vai ser gravada, mas uma gravação especial para o nosso evento, essa comemoração do Dia Nacional da Educação Social, aqui em Juiz de Fora. E com essa honra muito grande, professor, de ter a sua presença aqui na nossa atividade. Um grupo, como eu te falei, professor, que gosta muito e valoriza muito a formação, a capacitação dentro da pedagogia social, da educação social. Então, seja muito bem-vindo. Eu faço aqui, trago para você, né, o agradecimento muito forte da nossa prefeita, Margarida Salomão, nossa secretária de Assistência Social, Malu Salim, e muito obrigado mesmo pela gentileza do seu tempo, compartilhar conosco aí o seu conhecimento, a sua história. E eu sempre faço questão de afirmar, professor Arthur, que hoje nós aqui em Juiz de Fora consideramos você uma grande referência na pedagogia social, uma obra já de muita relevância, que a gente está estudando e vamos continuar estudando aqui em Juiz de Fora a sua produção, para ter acesso a esse conhecimento. Então, assim, muito obrigado pela sua gentileza de estar nesse evento conosco. Boa noite, bom dia, né? O evento vai ser durante o dia. Eu quero agradecer o convite que vocês fizeram realmente, né? É uma grata surpresa, eu fico muito feliz. Primeiro, pelo convite, me recordarem, né? Recordarem esses estudos que nós fazemos com respeito à pedagogia social, esse é um primeiro ponto. Agradecer esse povo tão animado, né? De Juiz de Fora, que faz uma reflexão séria da pedagogia social, das práticas educativas sociais. E eu tenho um detalhe para contar, você não sabe, mas eu tenho família em Juiz de Fora, eu tenho 2 tios que moram em Juiz de Fora, tenho primos em Juiz de Fora, meu pai é mineiro, então às vezes não são coincidências, né? O mundo gira e a gente acaba se encontrando. Então, o Juiz de Fora, para mim, tem a memória de infância, de ir para a casa dos meus tios, ficar com os meus primos, tomar banho de piscina. Então, eu fico grato de hoje vocês me encontrarem, né, nessas coincidências da vida, agora numa reflexão mais acadêmica, científica e social também, socioeducativa. Então, eu fico feliz, parece que eu estou falando com alguém da família. Então, sinto vocês como se fossem também parte da minha história. Então, muito obrigado pelo convite. Maravilha, que surpresa agradável para nós, professor. Fique à vontade aí quando quiser aparecer na cidade. Sim, Estamos sim, aqui pode deixar. para a gente se encontrar. Então, pessoal, eu vou fazer uma breve apresentação aqui do currículo do professor Arthur e já passo a palavra para ele, para nós prestarmos bastante atenção no que ele tem para nos dizer. Então, o professor Arthur Viana Ferreira vai tratar conosco do tema Práticas Socioeducativas nos Contextos de Educação Não Escolar. O professor Arthur é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e trabalha na Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo. É coordenador do Grupo de Estudos, Pesquisas e Extensão Fora da Sala de Aula, é professor do Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, é doutor em Educação e hoje está aí falando conosco diretamente de Portugal. E nós estamos aqui, né, na hora do evento, como diz o professor Arthur, hoje é de manhã agora, de manhã, eu estou gravando à tarde, o professor está à noite em Portugal, porque ele está fazendo pós-doutorado em Pedagogia Social na área de Ciências da Educação pela Universidade Católica Portuguesa. Professor, então, mais uma vez, muito obrigado e já te passo a palavra para nós ouvirmos a sua palestra. Muito obrigado. Bom, então eu agradeço. Eu queria com vocês partilhar um pouco um material, né, que
eu pensei de nós discutirmos, conversarmos nesse dia, né, que vocês estão aí comemorando o Dia Nacional do Educador Social, e eu acho que com boas reflexões. Então, vou pedir para colocar aí um pouco do PowerPoint que eu preparei, porque eu acho que a gente se perde um pouco quando a gente fica só falando, né? Então, pelo menos com o PowerPoint, aí a gente pode estar conversando melhor, né? Bom, eu queria conversar com vocês nesses 40 minutos que vamos estar juntos, espero não cansá-los, por favor, né? Sobre práticas educativas em educação social. Eu acho que o importante é a gente pensar a respeito disso, né? Nós pensamos como é que nós podemos organizar as práticas socioeducativas dentro dos contextos de educação não escolar, que é o termo que nós trabalhamos aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para falar da educação não formal e informal, né? Então, nós aqui no Rio de Janeiro, nós temos um grupo de estudos, que é o Fora da Sala de Aula, porque nós estamos dentro de uma faculdade de formação de professores, e a partir daí nós pensamos nas práticas educativas não escolares, educação não formal e informal, pensando que os licenciados, né, em pedagogia, matemática, história, geografia, ciências sociais, eles podem também trabalhar em ambientes não escolares, em redes multidisciplinares, porque isso a documentação brasileira permite, né, tanto as diretrizes curriculares nacionais de 2015, né, e também a de 2019, a fatídica de 2019, mas ainda permanece esse elemento, e também a legislação, a LDB 93, 94, 96, ela permite, né, que esses sujeitos, que são os sujeitos das práticas educativas, também sejam não somente na escola, mas fora da escola. E fora da escola nós estamos falando dentro das ONGs, dos museus, dos hospitais, né, dos institutos filantrópicos, da assistência social, né, e que nós vamos chamar, são profissionais da educação, e nós vamos chamar eles de educadores sociais, né? Então, esses educadores sociais que não existe uma regulamentação, e eu vou deixar vocês para discutirem isso com o professor Érico Ribas, que eu sei que vai estar com vocês, né, nesse encontro. Ele vai discutir a formação do educador social, vou deixar esse campo para ele, porque é o campo mais da reflexão, da constituição da profissão de educador social, é a vibe dele, é o que ele gosta de fazer, ele é muito preparado para isso. E eu vou ficar mais com a parte da prática, da reflexão sobre a prática nesses ambientes, né? Então, nós nos dedicamos isso na UERJ. Outro ponto que a gente se dedica também, e a gente tem um grande laboratório, que aí, né, o nosso colega falou muito bem, o Leandro, né, que a gente produz um material, e a gente não produz um material à toa, a gente produz um material porque nós queremos que se tenha registros dessas práticas pedagógicas não escolares. A gente faz todos esses materiais, seja a nossa coleção Teoria e Prática em Pedagogia Social e todos os outros livros que nós lançamos ao longo do ano. Por exemplo, esse ano são 2 livros que nós estamos lançando. Nós estamos lançando o Educação Social Prioridade do Brasil, né? E agora, no final, lançamos em maio, e agora, no final do ano, nós vamos lançar o Plural da Pedagogia Social, os Desencontros Latino-Americanos, que são frutos das nossas pesquisas, das nossas mesas temáticas, de tudo aquilo que nós fazemos, convidando outros educadores a pensarem também sobre as práticas educativas não escolares, que são desenvolvidas pelos educadores sociais. Tudo isso é organizado por um que nós chamamos um grande laboratório, que se chama LAPS, o Laboratório de Pesquisas e Produtos Pedagógicos, né, que são construídos com os educadores e para os educadores. Então, os educadores sociais, eles estudam conosco e produzem um material que já é reflexão da sua prática. Isso acontece através dos cursos de extensão que nós damos à distância, aliás, todos vocês podem participar, acredito que alguns de vocês também já participaram, né? Eles são gratuitos, à distância, promovidos pela própria Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Então, é um pouco o lugar onde a gente transita. E a partir daí, eu gostaria de chamar a atenção, e aí eu queria fazer uma diferenciação, e pode ser que eu esteja repetindo alguma coisa que o professor Érico disse, né? Porque ele é um especialista na parte da epistemologia, da pedagogia social, mas eu gostaria de fazer uma reflexão básica, inicial, dessa diferenciação que nós podemos fazer entre pedagogia social e educação social. Na verdade, essa diferenciação ela é apenas didática, porque o que nós fazemos tudo é pedagogia social. Só que no momento que nós queremos falar da reflexão sobre a prática, nós falamos que é o campo da pedagogia social. Quando nós falamos da intervenção socioeducativa, nós falamos que é o momento da educação social. Então, não existe um sem o outro, né? Dentro do que nós pensamos
a respeito no Brasil de pedagogia social. Quando nós estamos fazendo pedagogia social, nós também estamos praticando e pensando a intervenção socioeducativa, que nós chamamos de educação social, né? Então, isso é basilar para a gente. E quando eu falo isso, eu não estou falando só dos licenciados na área da educação, mas o assistente social, que trabalha como educador social, também está tendo uma intervenção socioeducativa. O psicólogo que trabalha como educador social, ele faz uma intervenção socioeducativa. Então, independente da formação que se tenha, a intervenção socioeducativa vai ser chamada de educação social nesse país. Porque, diferente, por exemplo, daqui de Portugal, onde eu estou aqui fazendo pós-doutorado, esse ano, né? Esse ano e até o próximo ano, que eu estou aqui 1 ano e meio, por aí, existe a licenciatura em educação social. Então, para ser educador social em Portugal, né, é necessário fazer uma faculdade de licenciatura de 4 anos de educação social, né? Na Espanha, para ser, e na verdade na Espanha não é educador social, eles dão o termo de pedagogo social, que faz também essa intervenção. O pedagogo social faz uma licenciatura em pedagogia social, né? No Brasil não é assim, nós não temos isso claro, né? E aí a conversa com o Érico vai ser por aí, né? Mas nós não temos claro qual é a formação que nós queremos para o educador social. Então, todo aquele que trabalha numa rede multidisciplinar, né, na assistência social ou em outros espaços que nós estamos chamando de não escolares, que é o termo que eu gosto muito de usar, o não escolar, e que, quando eu falo não escolar, lê-se não formal e informal, e eu vou explicar por que eu faço essa escolha epistemológica, essa epistemologia, eu crio é um posicionamento político. Esses sujeitos que trabalham, né, nessa educação, eles têm formações diversas, mas eles fazem o papel da intervenção. O que seria a intervenção socioeducativa que está no campo da educação social? É você utilizar a educação intervindo na realidade social para promover a emancipação do sujeito, né? Para que o sujeito ele seja emancipado e, a partir da educação que ele recebe, ele possa construir, né, um arcabouço, conteúdos específicos para poder atuar na sociedade. Então, é um pouquinho isso. Por que nós, do Rio de Janeiro, especificamente eu, trabalho muito a dimensão, e aí dos textos que eu escrevo, eu sempre marco muito bem isso, eu chamo de educação escolar, educação formal, e a educação não escolar e formal de educação não escolar, né? Por que eu faço isso? Porque no senso comum da cultura brasileira, cultura educacional brasileira, quando a gente fala educação formal, que é igual à escola, nós damos um peso muito maior a esse tipo de educação, essa prática educativa, do que a não formal e informal. Porque formal vem nesse sentido de formalidade. E o não formal e informal parece que não tem uma intencionalidade, né? É qualquer coisa. Então, o espaço ele faz o que ele pode, porque o importante é a escola. Em casa se ensina isso que é importante, mas é também fundamental para o desenvolvimento humano, mas o importante é a escola. Porque no Brasil, né, a gente colocou o peso todo na escola. E a gente sabe muito bem que isso é um grande problema para a gente. Porque se nós encararmos, e aí eu vou fazer um convite para vocês pensarem, desde o lugar de onde vocês estão, na Secretaria de Assistência Social, vamos para a Constituição Federal. Vamos pegar a Constituição Federal, vamos pegar a partir do artigo 205, o que ele diz que é direito à educação. Quando ele diz que todo brasileiro tem direito à educação, no artigo 205 da Constituição Federal de 88, ele começa falando que a educação acontece em todos os espaços do território nacional e em todas as instituições. É só a partir do 209 que ele nomeia a escola. Então, toda educação pensada desse jeito, a partir do 205, toda educação social. O direito à educação não é o direito à educação somente à escola. É o direito a educar-se como processo de desenvolvimento humano. Isso é da Constituição Federal. Isso é da Constituição Federal. E é por isso que, a partir do artigo 205, nós fazemos o desdobramento da LDB 93, 94, 96. Veja, eu estou articulando as políticas públicas para defender a intencionalidade e o poder que existe na intervenção educacional fora do ambiente escolar. Mas a gente não entende isso. Na cultura brasileira, o que a gente fala? Quem vai salvar o país é a escola. Não é a escola. A escola nunca foi do começo pensada desse jeito. Se você colocar e parar para pensar, se eu tenho 3 tipos de educação, educação escolar, educação formal, educação não formal e educação informal, e a educação escolar e a educação formal, a escola só é 1/3
1/3 do processo educacional brasileiro. 1/3. Os outros 2/3 a gente ignora. Que a educação não formal, feita na assistência social, feita pela área da saúde, feita pela área da comunicação, feita pela área das políticas, a gente ignora essa educação não formal. A gente ignora a educação informal dada nas relações sociais, dada nas constituições familiares, dada nos relacionamentos, da construção de laços em outras instituições, como igrejas, sindicatos e bairros, né? Com a padaria, com a mercearia. A gente ignora. E fala que quem vai salvar o planeta o Brasil é 1/3 do processo educacional, que é a escola. Gente, com isso eu não estou militando contra a escola. Eu só estou apenas falando que a gente coloca muito peso em cima de uma única perna da educação. Então, recuperar o termo não escolar, né, é falar que não estamos mais falando de uma intencionalidade, estamos falando de um contexto. Existe um contexto educacional que deve ser valorizado. Existe uma área, tal qual a escola, que deve ser pensada e trabalhada. E ser pensada e trabalhada de maneira séria, reflexiva, dentro de um campo do saber que nós hoje dominamos, né, de pedagogia social, e que vai fazer com que a gente construa práticas potencializadoras de determinados, vamos dizer assim, determinados conceitos fundamentais para a constituição da sociedade e para que o sujeito possa socialmente se reorganizar. E é aí que entra esse slide, né, dos outros que eu vou fazer, que é o desdobramento, que são as 3 formas que, pelo menos o nosso grupo, eu, né, me apresento como comentador dessas 3 formas de realizar uma educação social. Veja, quando eu falo que essas 3 formas que eu vou apresentar para vocês nesse vídeo, nessa conversa que nós estamos tendo, né, nesse Dia Nacional do Educador Social, não estou falando que só existe elas, não. Por exemplo, a educação popular é uma forma de fazer educação social. Educação comunitária, e aí Paulo Freire, e aí a gente sempre lembra do Paulo Freire quando fala de educação popular, né? Paulo Freire, Carlos Brandão, Vanilda Paiva, né? Estela Graciani, estamos falando de educação popular. Educação comunitária também é uma forma de fazer educação social. A animação sociocultural é uma forma de fazer educação social. Então, educação social ela é um campo mais amplo. Nós dividimos e setorizamos para fazer uma reflexão sobre a educação popular, vai ser uma reflexão sobre a produção e a construção dos saberes populares, dos pequenos grupos. Uma reflexão na animação sociocultural, vai ser uma reflexão sobre como esses grupos constroem socialmente a sua cultura, e a partir dessa cultura, seja de cordel, seja de rap, seja de funk, né, qualquer outro grupo, mangue beat, ou pinturas, artesanatos, essa cultura produtora, que foi produzida dentro do grupo social, ela demonstra uma capacidade do sujeito ver o mundo, de estar no mundo, e também produzir a sua economia. Então, animação sociocultural. Veja, cada uma dessas áreas, elas nos ajudam a ter pistas de como vamos trabalhar com os grupos, né? Então, é popular, é animação sociocultural, é educação comunitária, né? E aí trabalhamos as questões das cooperativas, trabalhamos as corporações de ofício, os grupos aglutinadores, as organizações comunitárias, né? As redes de solidariedade, isso é tudo educação comunitária. Então, como trabalhar esse aspecto? Veja só, eu espero que eu esteja ajudando vocês a pensarem. Não é fazer qualquer coisa. A gente não chega na comunidade e fala assim, essa comunidade está precisando de geração de renda. Então vamos ajudar eles. Não é assim que a gente faz a prática. A intervenção não é pensada desse jeito. Uma intervenção socioeducativa é falar assim, ok, essa comunidade precisa de gerar rendas. Mas como é que eu vou gerar renda? A partir dos saberes populares? A partir da animação sociocultural? A partir da educação comunitária e a construção de uma rede de solidariedade econômica? É assim que a gente vai montar a geração de renda. Então,
existe a comunidade, existe a demanda e existe uma teoria, um conceito que pode me ajudar enquanto profissional da educação social a construir um projeto, que é isso que é construção de projeto, construir um projeto que se enquadra melhor com aquela sociedade. Vou dar um exemplo. Geração de renda para a população que está à margem da sociedade, à margem da Baía de Guanabara. Se eu já tenho essa comunidade constituída de pescadores, por exemplo, eu não vou usar animação sociocultural para pensar e montar o projeto. Eu vou utilizar a questão da educação comunitária, da questão de cooperativas, porque ele já tem... Esse é o grande lance do pessoal que está à beira da Baía de Guanabara, nos municípios tipo Magé, São Gonçalo, Itaboraí, e que já tem uma cultura pesqueira. Entenderam? Então, aí eu acho que a gente pode pensar transpondo para Minas. Ou seja, quando eu vou para uma comunidade, a comunidade quilombola, né? Será que é educação comunitária que eu tenho que montar um projeto? Ou será que eu tenho que pensar numa animação sociocultural? Né? Porque ele traz as características de uma cultura totalmente organizada, em que o sujeito vê o mundo de uma maneira, que é um antigo quilombo, e a partir daí eu posso promover geração de renda. Veja, não é fazer qualquer coisa. Porque nós não estamos trabalhando com voluntariado. Nós estamos fazendo uma intervenção socioeducativa, uma intervenção no desenvolvimento daquele grupo, que vai passar por questões econômicas e que pode passar e vai utilizar de questões culturais para o desenvolvimento econômico. Veja como é complexa a nossa reflexão e as pessoas não entendem a respeito disso. Eles acham que o que a gente faz é olhar e ver o que o outro precisa e dar para o outro. Não é isso. A gente tem todo um projeto a pensar e a construir enquanto educadores. Todo um conteúdo que precisa ser esmiuçado e minimamente. Veja, você vai falar assim, professor, mas o senhor está dentro dessa área, o senhor já sabe todas as áreas que compõem a educação social. Eu sei porque eu estudei, né? E todo mundo pode estudar também. Então, se a gente estuda o campo da pedagogia social, é sobre isso que a gente fala no campo da pedagogia social. A partir desses espaços, dessas construções de educação social que podem ser enquadrados de acordo com a necessidade do grupo. Não sou eu que escolho se eu vou trabalhar educação popular ou se eu vou trabalhar animação sociocultural. Ao fazer junto com o grupo uma reflexão sobre a realidade que eles vivem, eu vou ver qual é o campo teórico, quais são os elementos teóricos que eu tenho dentro da pedagogia social que me ajudam a construir juntos um projeto. E um projeto em que está envolvido a comunidade. Então, veja, é por isso que a gente faz pedagogia social. Não é qualquer... assim, se a gente parar para pensar, é um correlacional com a pedagogia escolar. É que aqui tem a diferença entre pedagogia social e pedagogia escolar. No Brasil, tudo é pedagogia, né? Mas a pedagogia escolar é o quê? É pensar sobre o currículo. Né? Eu tenho na pedagogia escolar metodologia de ciências, metodologia de português, metodologia da história, metodologia da geografia, metodologia da matemática. Não é isso? Quem fez licenciatura, entre vocês devem ter pessoas que fazem licenciatura. A gente faz isso. É metodologia ou didática das ciências, é metodologia ou didática do tempo e espaço histórico, é metodologia ou didática do português. Isso é pedagogia escolar. Na pedagogia social, que a gente vai estudar? Educação popular, animação sociocultural, educação comunitária, que são outras didáticas, outras formas de atuar fora do ambiente escolar, né? No museu, no hospital, na assistência social. Simples assim. É que a gente, isso é mais claro aqui fora do país, né? Quando a gente vem para os países ibéricos, Portugal, Espanha, isso é muito claro. Para nós, no Brasil, não é claro isso. Então, é por isso que é importante a gente insistir nesse processo. A minha linha de reflexão, que é uma reflexão que a gente faz dentro da educação social, ela está baseada em 3 conceitos básicos que a gente vem entendendo ao longo do processo e que também promove um pouco a reflexão que eu quero trazer para vocês, que são 3 conceitos. O conceito de convivência, né? A intervenção socioeducativa como elemento de convivência, a intervenção socioeducativa, né, na dimensão da hospitalidade e a intervenção socioeducativa na questão da gentileza. E aí nós temos, como comentador que eu sou, e aí eu vou falar comentador, é o sujeito que estuda os outros sujeitos que criaram esses conceitos, né, e na verdade eu tento entrelaçar os 3. São 3 sujeitos diferentes,
três conceitos europeus, eurocêntricos, né, nessa realidade, que são aplicadas e repensadas dentro da realidade latino-americana. A convivência, que é de um autor chamado Jesus Jares, que é catalão, ele era professor de didática e professor de pedagogia social na universidade na Catalunha, né? E ele trabalhava o conceito de convivência. Ele tem um livro que é basilar, que está traduzido para o português, que se chama Pedagogia da Convivência. E aí eu vou discutir um pouco, vou falar um pouquinho para vocês o que é isso, só vou dar pinceladas, porque a gente não tem muito tempo. Cada um desses autores daria uma palestra ou um curso inteiro de 3 meses, cada um desses autores, né? Mas eu vou fazer isso muito rápido, só para falar que eles existem e depois vocês podem aprofundar. Mas o Jesus Jares, ele tem um livro chamado Pedagogia da Convivência, da editora Palas, do Rio de Janeiro, no Brasil, né? E é um livro que ele vai reorganizar o que é convivência. E a primeira coisa que ele vai falar é que convivência não é estar junto. Ponto. Eu convivo com o outro, nós temos experiências, e aí nós temos vivências, e aí um olha para o outro, e se apaixona, e a gente se identifica, e empatia, e a gente mora todo mundo junto, eu sinto a dor do outro, isso é convivência. Ele fala, não, isso não é a convivência. Isso não é a convivência. É a primeira coisa que ele fala. Então, ele tem todo o livro para falar a respeito disso, e ele vai falar o que é convivência para ele. Tem a hospitalidade, que é um termo trabalhado dentro da pedagogia social, convivência na pedagogia social, hospitalidade na pedagogia social, com a professora Isabel Batista, que é a minha supervisora do pós-doutorado. Eu vim fazer pós-doutorado na supervisão dela, a gente sai para ir na praia, tirar foto, tomar café juntos, é isso que a gente está fazendo aqui, além de discutir sobre a hospitalidade. E a Isabel Batista tem um livro que não tem para comprar facilmente no Brasil, mas é um livro muito interessante. Ele é produzido pela editora Prof. Edições do Porto, da cidade do Porto, onde eu estou, que se chama Dar Rosto ao Futuro, de 2005, o nome desse livro. É um livro fácil, Dar Rosto ao Futuro, e ela vai falar o que é essa hospitalidade como um saber matricial da pedagogia social, né? Que é uma pedagogia da hospitalidade. E ela vai falar que hospitalidade não é acolher ninguém. A hospitalidade não é acolhimento. Acolhimento é você recebe a pessoa e beleza, maneiro, né? Você respeita ela, beleza, o que você precisa, tem esse lugar para você ficar, isso é acolhida. A hospitalidade é uma outra coisa, né? Fala de um ser atravessado pelo outro, pela demanda do outro que nos surpreende, o outro sempre nos causa espanto, e nós não temos resposta diante da realidade do outro e da demanda do outro. E a gente vai ter que construir com ele esse lugar que não existe, é a hospitalidade. Então, ela vem da área da filosofia, o Jesus Jares vem da área da didática, ela vem da área da filosofia da educação. Portuguesa está viva, nós estamos aqui juntos, aqui trabalhando em Portugal. E tem o terceiro conceito, que é o conceito de gentileza. Na verdade, esse conceito já é uma tradução, porque, na verdade, esse conceito, essa autora, ela não existe em português, né? Os livros dela só estão em francês. É a autora Dominique Picard, ela é psicóloga social, ela é professora na Universidade Paris 13, e ela trabalha com o que ela chama de la politesse. La politesse, e aí a gente vai traduzir como cortesia ou gentileza, né, para o português, né, o que seria a politesse. O grande livro dela, que é um livro que não existe tradução, só existe em francês, mas a gente pode comprar na Amazon da vida, na Livraria Cultura, a gente pode baixar ele, né, nesses Kindles da vida, o Kobo, se chama Pourquoi la politesse. É um livro bem interessante e que, para quem sabe francês ou quer trabalhar, exercitar um pouco, começar a estudar francês, é muito interessante. E ela vai trabalhar com essa gentileza. E para ela, gentileza não gera gentileza. Com todo respeito ao profeta Gentileza, que tem uma grande homenagem no Rio de Janeiro, um grande muralista, né? Que construiu aquelas belezas dentro da cidade do Rio de Janeiro. Tem um terminal rodoviário, né? Um terminal intermodal, profeta Gentileza. Para Dominique Picard e para a psicologia social, e trazendo isso para a pedagogia social, gentileza não gera gentileza.
A gentileza é uma outra coisa. A gentileza é um conjunto de rituais, um conjunto de ações, de pequenos comportamentos que vão nos identificando com os nossos grupos. E, ao mesmo tempo que na identificação vai falar das diferenças existentes dentro dos grupos e da possibilidade e da necessidade de nós trabalharmos essas diferenças sem que percamos as nossas identidades. Isso é gentileza. É um conjunto de rituais que vão trabalhar com as diferenças para manter as identidades, quer dizer, manter entre aspas, mas fazer com que essas identidades que são contraditórias entre si, porque ninguém é igual a ninguém, já dizia o engenheiro do Havaí, ninguém é igual a ninguém, tinha uma música na década de 1980 que falava isso, né? Ninguém é igual a ninguém, mas que mesmo não sendo iguais, nós habitamos e coabitamos os mesmos espaços e podemos partilhar dos mesmos objetos. Isso é gentileza. Isso é la politesse, uma construção histórica de uma pequena ética que pode nos ajudar a pensar práticas educativas. Então, veja, eu estou trazendo mesmo coisas estranhas, né? Quando eu falo que convivência não é estar junto, hospitalidade não é acolher e gentileza não é gerar gentileza. Né? E aí é sobre isso que eu quero passar um pouquinho rapidinho, nesse pouco tempo que me resta, dessa conversa que eu estou tendo com vocês, de possibilidades de pensarmos as nossas práticas. Né? Então, agora, fazendo um resuminho que eu estou falando, fazer uma intervenção socioeducativa em um determinado grupo tem que, dentro da pedagogia social, tem que trazer para a gente a capacidade da gente pensar qual é o conceito que eu quero trabalhar com esse grupo. E esse grupo já traz esse conceito. Se ele é um grupo que a cultura dele é uma cultura de clã, é uma cultura de grupos, é uma cultura familiar, eu trabalho convivência. Eu trabalho convivência porque eles trabalham isso como algo importante. Existe um sujeito, vamos pensar nos grupos dos povos originários, né? Que nós chamamos os chavantes, tamoios, tupis, guaranis. Trabalhar convivência com eles é maravilhoso, porque eles têm uma estrutura de cultura que é grupal. Não estou falando tribo, estou falando grupo, grupal. Então, a partir daí, eu posso fazer intervenção. Eu posso fazer intervenção de convivência. Percebe? Então, eu não vou fazer intervenção com nenhum grupo a partir do que eu acho que ele precisa. Isso quem fazia é o sistema dos antigos, que nós como pensávamos filantropia. Eu sei o que o outro precisa. O outro precisa de educação, o outro precisa de comida e precisa de trabalho. Parece um sistema jesuítico, né? Precisa de cruz, trabalho e fé. Né? Eu sei o que o outro precisa. Não trabalhamos mais nisso. Aliás, eu acho que isso é muito do Titãs, né? O Titãs já falava, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Ou seja, o que o grupo quer? O que o grupo precisa? E se ele não tem claro o que ele precisa, vamos descobrir juntos. Então, a intervenção socioeducativa ela não é feita porque chega o educador, chega o aparelho da assistência social, chega o aparelho da educação, chega o aparelho do Estado e fala, agora vocês precisam trabalhar. Ok, a gente precisa trabalhar. Mas o que a gente vai trabalhar? Como a gente vai se organizar para o trabalho? Como a gente vai produzir relações que sejam relações que nos ajudem a gerar renda, dimensão de renda, né? Não é assim. Então, o conceito, né, popular, comunitário, convivência, hospitalidade, gentileza, nos ajuda a pensar junto, nos ajuda a produzir uma construção junta daquilo no qual eu quero intervir. E a gente sai desse espectro, que é o espectro do tipo, eu sei o que o outro precisa. Claro que, gente, quem tem fome tem pressa. O Betinho já dizia isso, não é verdade? O grande sociólogo Betinho dizia que quem tem fome tem pressa. Se a pessoa está passando fome, a primeira coisa que a gente tem que dar é o prato de comida. Óbvio, não estou discutindo isso. Né? Mas a partir do prato de comida, o que eu faço? Aí eu posso estabelecer uma relação com esse sujeito. Aí eu posso estabelecer uma relação que seja uma relação de hospitalidade. Que não é só tirar ele da rua e levar para o abrigo. Qual é a demanda dele para além do abrigo, para além do viaduto que ele mora. Eu posso estudar, eu posso aplicar hospitalidade. Eu não sei se eu estou me fazendo compreender como é que a gente tem que pensar
as nossas formas de intervenção social. É para isso que a gente vai para a teoria. A gente vai para a teoria para que a gente ilumine a nossa capacidade de reflexão sobre a prática. A prática, ela sempre urge. Uma pessoa que está com fome tem que dar de prato de comer, uma pessoa que está em situação de adicção, um adicto de drogas, ele precisa de uma assistência da saúde e eu vou dá-la. Agora, a partir daí, o que eu faço? Como é que eu construo com ele um caminho que possa fazer com que esse processo, que vai ser um processo educativo, ele constituiu um autoconhecimento de que a realidade só passa a partir do uso da droga. Como é que eu construo um outro caminho cognitivo, um outro processo cognitivo que fala, existe vida sem as drogas? Então, aí eu tenho que trabalhar. Talvez gentileza ajude. Talvez gentileza ajude. Não porque gentileza gera gentileza, mas porque a gentileza vai falar do quê? Dessa questão da construção da identidade. Onde é que se perdeu essa identidade? E talvez ele nem tenha claro isso, né? O que se perdeu, ou o que ele não teve, né, na vida, que ele agora está substituindo pela droga. Isso é uma pergunta da gentileza. Veja, é muito interessante quando a gente começa a pensar as nossas práticas a partir da teoria, né, a partir dos conceitos, que podem nos potencializar a aproximação do educador social com o campo de trabalho. As ferramentas vão ser construídas no campo de trabalho, mas a reflexão vai ter que ser instaurada e inaugurada pela rede, pelo grupo de educadores sociais que vão decidir formas conceituais de aplicar isso no campo. E isso é muito legal quando a gente trabalha a partir daí. Gente, eu trouxe vários slides, eu não vou falar quase nenhum, né? Mas o importante é trazer isso. Então, quando eu penso em pedagogia social, e eu penso numa intervenção no processo educativo, né? Eu falo que, quando eu penso em convivência, eu penso em que tipo de conteúdo eu vou trabalhar com o grupo, né? Que tipo de conteúdo eu trabalho com esse grupo? Quando eu falo de hospitalidade, eu penso na prática profissional. Qual é a postura do educador social? Se a convivência fala de um grupo de conteúdos, de elementos que vão ser trabalhados junto com os sujeitos, para que eles possam repensar as suas relações sociais, na hospitalidade eu posso pensar na minha postura enquanto educador, que não é aquele que vai... Eu tenho um livro de 2020 que se chama Hospitalidade na Educação. O nome desse livro se chama Hospitalidade na Educação. É da minha autoria, da editora Autografia. E eu falo uma coisa muito interessante nesse livro, que eu falo assim, o acolhimento é o imperativo do eu. A hospitalidade é a relação com o outro. Por que eu falo que o acolhimento, ou se eu fico só na dimensão do acolhimento, porque na hospitalidade tem acolhimento, mas acolhimento é a primeira coisa. Se eu só fico no acolhimento, tem o imperativo do eu. E o que é o imperativo do eu? Eu estou abrindo o meu coração, abrindo a minha vida, estou recebendo você. Isso é acolhida. Agora, não basta fazer isso. É necessário, a partir da abertura para o outro, deixar-se ferir pelo outro. Tem que deixar-se ferir pelo outro, porque o outro ele vai falar, você só pode me oferecer isso, mas não é isso que eu quero outra coisa. E aí a gente vai entrar no conflito, vai entrar no confronto, vai entrar na negociação. Porque o outro tem direito de querer outra coisa. Como eu também não sei todas as coisas. E como viver esse conflito? Porque aí está a hospitalidade. A hospitalidade está nesse conflito. Não está na abertura do imperativo do eu. Eu tenho saber, eu tenho estado, eu tenho assistência e eu vou promover. Então, ótimo, maravilhoso. Mas isso não vai resolver o problema do grupo. Não vai resolver o problema da pessoa. Qual é a minha postura diante da resistência do outro? Porque o outro sempre vai querer alguma coisa diferente do que eu estou pensando. Isso é básico. Então, a partir daí, como é que eu funciono enquanto profissional? Essa é a hospitalidade. E a gentileza, que eu sempre falo assim, gentileza não gera gentileza. Gentileza gera pessoas educadas. Se eu dizer bom dia, eu respondo bom dia. Se eu pedir desculpa, né, licença, obrigado, de nada, ou seja, são modos, são pessoas educadinhas. Gentileza gera pessoas educadinhas. Mas a gentileza não fala sobre isso. A gentileza fala de, olha, eu entrei num mundo que já possuía um ritual, uma existência. A forma de funcionamento do povo de Minas é diferente da forma de funcionamento do povo do Rio de Janeiro. E se você pensar Minas é um mundo
Juiz de Fora, a gente fazendo aquelas brincadeiras, vou me permitir fazer aquela brincadeira, porque eu tenho parentes que moram aí em Juiz de Fora. A gente sempre falava que Juiz de Fora é Rio de Janeiro. Eu falava com os meus primos, calma, não precisam brigar comigo. Vocês já estão revirando na cadeira aí, eu falando isso. Eu sei que Minas não é Rio de Janeiro, Juiz de Fora não é Rio de Janeiro, né? Mas a gente implicava muito quando era criança com os meus primos, que eu falava, você mora na periferia do Rio, que é Juiz de Fora, né? Quando a gente era adolescente. Mas o funcionamento de alguém de Juiz de Fora é diferente do funcionamento de Petrópolis. E estão todos ali numa mesma região, próxima, Petrópolis, Juiz de Fora, Três Rios, né? Coisas do Rio de Janeiro. Como um Belo Horizontino, até a forma de falar do Belo Horizontino é diferente do Juiz de Fora, como é diferente do quem mora em Machacali, na fronteira com a Bahia. E é Minas Gerais, Machacali. Né? Teófilo Otoni, Patinga, Divinópolis, gente, Ubá, são outros processos. Então, cada grupo, eu estou falando de Minas, cada grupo tem a sua identidade, tem o seu funcionamento, tem os seus ritos. São ritos sociais. Essas marcas sociais é que fazem eu excluir ou incluir as pessoas, a deixá-las na margem ou a introduzi-las novamente para o centro da história. Então, pensar em gentileza é pensar nos rituais de cada um dos grupos, como esses ritos sociais de aproximação dos indivíduos, eles são excludentes ou includentes dentro da sociedade de fora. Ou são imposições de quem tem um poder hegemônico e fala, só vamos atender quem tiver esse perfil. Só vamos atender quem fizer esta coisa. Só vamos dar o benefício para quem tem estas características. É esse processo ritualístico que a gente precisa entender. E os sujeitos que estão dentro do processo da sociedade também, porque senão eles vão ficar sempre à margem. Isso é gentileza para Dominique Picard, né? Que são processos da la petite éthique, da etiqueta que todos nós nascemos quando vemos esse mundo. Né? Eu nasci no Rio de Janeiro e nasci dentro de um conjunto de pequenos comportamentos, de pequenos rituais da minha família, daqueles que viviam no meu bairro, daqueles que moram no Rio de Janeiro. E que quando eu me mudei pela primeira vez, com 17 anos, para Belo Horizonte, para estudar na PUC, eu me senti fora da casinha. Porque eu falei, meu Deus, aqui em Minas, né? Aí em Minas, eles falam de maneira estranha. E eles riem de mim porque eu falo chiado. Então, esse processo é um processo de estranhamento das identidades grupais. E que eu só pude ficar em Minas, estudar na PUC em Minas, porque houve um processo de gentileza, de socialização dos ritos, em que eu não virei mineiro, e eu não farei, nu, que fica com mais nós. Não fiquei igual os belo-horizontinos, mas tampouco eles falaram iguais a mim. A gente manteve um processo de endoculturação precioso para que um pudesse respeitar os limites. Falar de gentileza é falar de limites. Quais são os limites das negociações que estão presentes nos ritos sociais, de socialização? Isso é gentileza. Porque a gentileza é o produto final. É o produto final da ritualização. Como é que eu estabeleço isso? Ou eu imponho um rito sobre o outro? E a gentileza não fala só do indivíduo, ela fala do grupo do indivíduo. Então, quando você fala assim, população em situação de rua, eu estou falando daqueles sujeitos que estão debaixo daquele determinado viaduto, né, perto da Praça 15. Agora não tem mais viaduto na Praça 15, mas perto da Cidade Nova, no Rio de Janeiro. Né? Tem um viaduto perto da Cidade Nova. Por isso que a gente vê o quê? Vamos pensar assim, eu vou fazer só uma anedota, né? Quando a gente vê o padre Júlio Lancelotti em São Paulo quebrando eles colocaram, se lembram, né? Eles tinham colocado, a Prefeitura de São Paulo colocou aquelas, cimentou e colocou pedras para que a população de rua não pudesse dormir debaixo dos marquises dos viadutos. E o padre Júlio Lancelotti foi quebrar para que eles pudessem voltar para lá, ele fez um processo de gentileza. Porque o que ele está falando? Existe um rito que a Prefeitura de São Paulo não entendeu, de por que aqueles sujeitos estão ali.
debaixo daquela marquise. Ele não está falando que o sujeito tem que morar debaixo da marquise. Ele está falando, sociedade de São Paulo não entende. Por que aqueles sujeitos estão ali, debaixo daquele viaduto? Porque tem todo um comércio que dá comida, porque tem todo um metrô, porque tem um conjunto de coisas que os protege também dentro da sociedade, que os deixa desprotegidos, mas que também os deixa visíveis. Porque se a gente deixar isso na periferia, que a pergunta, por que na Cracolândia, a Cracolândia de São Paulo é no centro? Ou você pensar, a Cracolândia do Rio de Janeiro é na Avenida Brasil, no Parque União, no meio onde passa carros. Porque se for em Santa Cruz, ninguém vai ver eles. Eles não são visíveis. Então, os processos de gentileza são para mostrar que esses sujeitos estão aí, que é da contradição. Como é, eu não estou defendendo para que eles fiquem lá, mas como é que eu trabalho processos de socialização e de intervenção educacional que façam com que esses sujeitos entendam que o rito desse grupo, né, é autodestrutivo, não trabalha uma dimensão, por exemplo, de autorrespeito, que é uma dimensão que a Dominique Picard trabalha, que eu não vou conseguir passar o restante do material, né, que a Dominique Picard trabalha, mas assim, não é nem autorrespeito e nem respeito ao outro. Então, o centro da gentileza é muito interessante, porque no centro do conceito de gentileza existe a palavra respeito, e respeito se desdobra em dois. Respeito ao outro e respeito a si mesmo. Se não houver se os dois não, e os dois são contraditórios em si. Se não houver negociação e consenso no respeito do outro e respeito de si, não haverá respeito. Porque respeito não é unilateral. Ah, você me respeita para que eu te respeite. Não. O respeito é como é que eu enxergo a dignidade do outro. E como é que na dignidade do outro eu vejo a minha dignidade. Não dá para dormir em paz enquanto tem gente dormindo no frio. Então, o respeito do outro é como eu me vejo na relação com o outro. Então, é uma outra dimensão de gentileza. É por isso que se aprofundar nessas questões, como convivência tem sempre um conflito, hospitalidade tem sempre um processo de desamparo até de quem está promovendo a educação, porque ele não sabe qual é a resposta que ele dá, não sabe o que ele faz quando não consegue vaga para aquele garoto na casa de acolhimento, e aquele garoto vai voltar para a rua. Trabalhar com hospitalidade, trabalhar com frustração. E não só a frustração do usuário, do beneficiário, a frustração do educador, que ele fica frustrado na sua prática profissional, porque ele se sente impotente. Isso é hospitalidade. Porque a hospitalidade fala de si, não fala só do outro. A hospitalidade fala de si, de um fracasso meu em relação ao não acolhimento do outro, que não é só acolhimento. Porque eu sozinho não vou conseguir fazer nada. Não vou, se não for em rede. Veja que as discussões são discussões muito interessantes para que a gente possa tomar decisões das práticas que eu vou tomar. No final dessa conversa, porque eu ultrapassei, eu tinha combinado 40 minutos, eu fiz vários slides, eu vou mostrar isso para vocês, que é para deixar vocês mais curiosos ainda. Mas, assim, quando eu falo de prática, eu não posso falar para vocês, faça isso, faça aquilo outro. Eu não posso, mas eu posso trazer para vocês elementos para que vocês pensem as práticas que vocês estão fazendo. Até porque pode estar no mesmo grupo. Mudou o ano, mudou o governo, mudou o calendário, né? Mudou a demanda. E eu vou terminar com isso. É só pensar o Covid. Em 2020, eu estava viajando em fevereiro, passando férias em Londres, em fevereiro. Em março, eu estava trancado dentro de casa. E fiquei 1 ano e meio trancado dentro de casa. Veja que a realidade mudou. Então, nós não controlamos essa realidade. Então, é importante a gente perceber, nós não sabemos o que vamos fazer, mas nós podemos pensar junto com os outros grupos quais conceitos mais se enquadram dentro desta realidade e da prática que eu posso ter. Eu posso trabalhar mais a convivência, eu posso trabalhar mais a hospitalidade, eu posso trabalhar mais a gentileza, cada um debaixo de cada autor, como, por exemplo, o Jales, que vai falar que convivência são questões de direitos humanos, né? A questão dos conflitos. A hospitalidade, que é essa frustração de não conseguir amparar e cuidar do outro como eu gostaria de amparar e cuidar, ou da gentileza, que entender quais são os processos sociais e ritualísticos que fazem com que eu aproxime os sujeitos daquilo que é o preferível
ou eu faça processos de exclusão se eles não se enquadrarem dentro daquilo que eu acho que deve ser feito. Então, é sobre isso que eu queria falar. Eu queria falar sobre outras coisas, queria me aprofundar em cada uma delas, mas não vou conseguir. Mas eu acho que, eu espero, na verdade, não acho, eu espero que esse diálogo que a gente está tendo, eu adoraria que fosse ao vivo, porque vocês poderiam fazer perguntas. Não, ao vivo é legal porque teria perguntas. E poderiam colocar no chat privado para eu responder, e talvez possamos fazer um outro momento em que vocês tragam as perguntas e a gente possa se aprofundar a respeito disso, mas que eu tenha suscitado para vocês, nesse dia que a gente comemora o educador social, essa realidade de que a nossa prática ela não é a prática por si só. Eu fui contratado a trabalhar na prefeitura, independente da que seja, na prefeitura de São Gonçalo, por exemplo, no Rio de Janeiro, e eu vou ser educador social e eu vou lá atender as crianças, porque as crianças têm fome. Não é assim. As crianças têm fome, a gente vai dar de comer, mas depois que elas estiverem alimentadas, sobre o que é que eu vou conversar com elas? A partir de que valores ou que conceitos? E como é que eu vou escutar a demanda do outro? Como é que eu vou escutar a demanda do outro? Um dos conceitos que eu estou trabalhando e que vai sair como resultado final da minha pesquisa de pós-doutorado é trabalhar o lugar de escuta. A hospitalidade como lugar de escuta. Porque a gente tem certo, sabe muito bem o que é lugar de fala. E a gente adora falar, né? Eu sou negro, meu lugar de fala. Eu sou homem, é lugar de fala. Eu sou mulher, lugar de fala. Tá, isso a gente já entendeu, lugar de fala. Mas cadê o lugar de escuta? Porque se todo mundo tem lugar de fala, quem vai escutar uns aos outros? Como é que se escuta o outro? E não é escutativa. Escutativa é outra coisa que Carl Rogers inventou na década de 1950, e a gente também não fala da escutativa do Carl Rogers. A gente já fala que escutativa é prestar atenção no que o outro está falando. Não. Ou ser empático com o que o outro está falando. Escutativa, Carl Rogers não falou nada disso. Carl Rogers falou uma outra coisa que é escutativa. A gente inventou uma tal de escutativa e fica falando, eu estou escutando, eu estou prestando atenção. Pô, prestar atenção é o mínimo que a gente faz quando a gente está escutando. Né? E a gente coloca até um aparelho auditivo quando a gente tem problemas dessa audição. Não é escutativa. Que lugar onde eu me coloco quando eu escuto o outro? Né? Porque eu não tenho um lugar de fala de uma mulher, mas eu tenho um lugar de escuta de um homem. E que lugar de escuta é esse enquanto homem? E o que lugar de escuta é esse enquanto homem e negro? E que lugar de escuta é esse enquanto homem negro e intelectual vindo da universidade? Porque esse sou eu que vou escutar o outro. Que lugar de escuta é esse enquanto dentro de um conjunto, de uma rede multidisciplinar? Quem sou eu? Meu lugar de escuta enquanto assistente social em relação ao beneficiário, ao usuário do equipamento, que vai ser um lugar de escuta diferente do psicólogo, que vai ser diferente do administrador, do centro de referência, e que vai ser diferente do pedagogo. Como esses lugares de escuta, cada um tem que ter uma escuta, que não é escutativa, é uma escuta, um lugar, da onde eu estou te escutando, com os elementos que eu trago, com as ferramentas técnicas, não é com o que eu penso, não é vozes da minha cabeça. Não são vozes da minha cabeça. Enquanto a minha formação de psicologia, de psicanálise, de pedagogia, de filosofia, que foram as coisas que eu fiz na vida, a partir daí eu sento para discutir qual é esse... as técnicas que eu tenho de visão de mundo, porque é com isso que eu vejo o mundo. E vai ser diferente com que o enfermeiro vê o mundo e que o administrador vê o mundo. E esses são os lugares de escuta. A gente tem que começar a falar sobre ele. Porque não vai dar para ficar só no lugar de fala. Porque vai ficar todo mundo falando e ninguém vai ter como escutar. Esse é importante, que talvez a hospitalidade nos ajude a construir, porque falar de lugar de escuta é falar do lugar da frustração, que é do tipo, desde o meu lugar de homem negro, eu realmente não vou captar o seu lugar de fala de mulher branca, que seja. E eu vou ficar frustrado, e você também vai. E como nós vamos trabalhar as nossas frustrações? Esse não lugar de encontro. O que a gente vai construir a partir do vazio? Né? Que muito cheio, né? Porque tá cheio de coisas, mas é um vazio, porque eu não sei o que fazer. Como é que eu amparo? Como é que eu cuido daquilo que é importante para o outro? E que o outro também está vendo que eu estou fazendo um maior esforço para cuidar daquilo que é do outro.
são processos subjetivos, da subjetividade social. Não é da vontade da minha cabeça também, né? Da vontade do que eu quero, mas é da minha limitação e da minha possibilidade de ultrapassar os meus limites. Será que estamos dispostos? Porque lugar de escuta é isso. Eu tenho essa disposição de ultrapassar o meu limite, ou eu fico com a síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela, né? E aí não vai ter lugar de escuta. Quem tem síndrome de Gabriela não tem lugar de escuta. Porque o lugar de escuta vai falar dessa minha capacidade ou não de mudança diante do outro. E do outro também entender o esforço da mudança que está sendo realizada. Em que, às vezes, a gente tem que falar, você está fazendo todo o esforço, mas eu sei que, por mais esforço que você fizer, você não vai me atender. Né? E aí, tchau. E aí eu vou ter que procurar um outro, e aí nós dois juntos vamos... Então, é um processo de negociação constante das subjetividades, esse lugar da escuta. E que a gente está cada vez com menos tempo no relógio. Então, ultrapassei o tempo, desculpa, Leandro. O tempo de relógio para fazer processos subjetivos, porque o capital o tempo todo quer nos cansar e quer fazer com que a gente trabalhe. E a gente ainda tenha tempo para ver TikTok, e tenha tempo para tirar férias, e tenha tempo para fazer o quê? Informação. Vai ficar difícil alguém escutar alguém. A gente vai querer falar, vai falar de tudo, de todos, de qualquer coisa, mas a gente não vai escutar. Gente, seria isso. Não seria só isso. Eu estou terminando aqui, porque senão, quem já me conhece sabe que eu vou ficar 3 horas, aí vocês já estão de saco cheio de estar comigo. Mas, assim, eu espero, né, Leandro, que eu tenha conseguido, pelo menos nesse dia do Educador Social, deixar com muitas dúvidas, muitas questões para serem pensadas. Eu espero também, peço desculpas à plateia que está me assistindo, se eu ferir susceptibilidade, porque na verdade a ideia não era ferir ninguém, era apenas trazer algumas questões, mas eu não tinha essa intenção. Mas mesmo se eu tiver ferido e alguém tiver meio mexido aqui dentro, é bom porque ele para pensar, pode mandar um e-mail mal criado para mim, eu também acho legal, desde o meu lugar de escuta eu vou ver os e-mails. Depois, Leandro, você pode fornecer o e-mail, meu contato para quem quiser também, aí da plateia, não tem problema nenhum. De responder ou coisa parecida, e seria um pouquinho isso. Agradecer a bondade de vocês me escutarem, né? Como vocês verem, eu vou falando. Agora, se ninguém colocar um freio, vai sim. Dia, noite, manhã, tudo bem, mas eu espero que... E desejo para todos de fora, é verdade que eu falei, é verdade. O meu tio Norival Alexandre, né, o meu primo Flávio, minha prima Flávia Renata, moram todos aí em Juiz de Fora. Eu espero que todos eles sejam muito felizes, que vocês estejam muito bem. Juiz de Fora é um lugar afetivo da infância, né? Até uns 10 anos a gente sempre ia passar férias na casa do meu tio. Norival Alexandre, o nome dele. E aí eu gosto muito dessa terra e eu espero que com certeza vocês sejam muito felizes naquilo que vocês se dispõem a estudar e a trabalhar nessa cidade aí tão florida que é Juiz de Fora. Obrigado, gente. Professor, nós que agradecemos, né? Assim, para mim, acredito que para todos nós foi espetacular. Quem não conhecia o professor Arthur realmente esse espanto aí, né? Espero que vocês... nós estamos aqui no evento, né? Já vou me transportar, professor, para o futuro. Essa oportunidade desses novos conceitos, desses novos estudos que você está trazendo para nós, que mostra, né, que a gente precisa aliar a vontade, mas também o estudo, né, aliar a preocupação com a qualificação do trabalho, a exigência dessa percepção pedagógica e não sair fazendo as coisas assim, à torta e à direito, buscando agradar, de repente, coisas e situações que não são a real necessidade dessas pessoas que acreditam e depositam a sua confiança na pedagogia social. Professor, encerrando, mais uma vez, desejo, em nome da Prefeitura de Juiz de Fora, muito sucesso, muitas alegrias aí nos seus estudos, nos seus trabalhos, e que a gente possa usufruir dos resultados, né, desses estudos, com as publicações, ou num outro momento
que a gente possa ter a honra de contar com a sua participação aqui em Juiz de Fora, talvez até presencialmente, né, para a gente fazer um grande evento e discutir todos os conhecimentos que você obteve aí em Portugal. Muito obrigado. Mas assim, eu estou falando verdade, assim, voltando para o Brasil, voltando ano que vem, né? Não tenho, assim, não duvidem da possibilidade de eu estar por aí. Isso vou achar o máximo, né? Já aproveito, já vou visitar meus parentes, eu acho super legal. A gente tem ido em outros municípios, e para mim, o nosso grupo tem ido, e a gente vai com maior alegria, sem problema nenhum. Isso aí para a gente. O legal é por isso, porque não é só estudar, a gente tem que ouvir a base para saber o que está acontecendo. Vou dar só um exemplo rapidinho. Eu tive fazendo formação com o pessoal do Rio das Ostras. Os educadores sociais lá é Secretaria de Bem-Estar Social, lá em Rio das Ostras, que se chama. E aí, em Rio das Ostras, eles falavam para a gente assim, mas aqui a gente, no Rio das Ostras, o educador social apaga incêndio. A gente parece bombeiro. E eu achei isso máximo, porque, na verdade, eles estavam fazendo uma metáfora que eu não tinha nunca pensado nisso, né? Eu tinha pensado assim, nossa, vocês apagam incêndio, vocês realmente são bombeiros. Ou seja, no contato com os educadores sociais e com a base, a gente vai construindo. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou usando isso no meu pós-doutorado. Ou seja, na base, eu vejo assim, os educadores sociais fluminenses, né, do Rio das Ostras pertence ao Fluminense, o estado do Rio de Janeiro, às vezes se sentem apagando incêndio. E essa situação é complicada para nós, para eles do Rio de Janeiro. Então, vejam, ir à base para a gente é ótimo, porque a gente entende, né, aquilo que a gente está estudando. Então, não se furtem em algum momento, no ano que vem, na segunda metade do ano que vem, a gente ter esse encontro, essa conversa mais próxima, seja virtual, seja presencial, nós estamos aí. Maravilha. Vai ser ótimo, professor. Quem sabe a gente amplia, com certeza a gente até fortalece as nossas parcerias. Vai ser ótimo. Muito obrigado, professor. Grande abraço. Até a próxima.